Olá, amigos do nosso Momento Redenção. Nos encontramos mais uma vez, trazendo ainda daquela obra de José Herculano Pires, a concepção existencial de Deus, que é esta aqui. Trazemos ainda uma vez, agora, a lição de número 10, que é também, como todas as outras, muito interessante. Mas o que nos tem movido para trazer essas lições de Herculano Pires é porque, no nosso entendimento, elas tocam profundamente essas nossas proposições de avanço, de autoidentificação, de clareza ante o que a doutrina nos propõe. E com o dado da enorme cultura de Herculano, o que nos é muito grato. Então vamos lá, a lição de número 10 tem como título A Ação de Deus. E diz assim: a ação providencial de Deus na vida humana, segundo o conceito de Deus comum às igrejas cristãs e quase todas as demais igrejas, decorre dos tempos mitológicos. Fez-se muito alarde da originalidade do providencialismo judeu e Dilthey o incluiu entre os 3 elementos fundamentais da consciência moderna fundidos no caldeirão medieval. Mas a verdade é que ele existiu em todas as igrejas, ou melhor, em todas as religiões antigas. O conceito antropomórfico de Deus dominou o mundo desde todos os tempos, pois o homem, superadas as fases primárias de sua evolução nas selvas, com as concepções míticas ligadas aos reinos naturais, passando progressivamente do totemismo à antropolatria, só conseguia imaginar Deus à sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem e semelhança do próprio homem. Por isso, os deuses sumerianos, babilônicos, egípcios e persas, indianos e gregos estiveram sempre muito ligados às atividades humanas de seus adoradores. Só na alta filosofia grega, o conceito de Deus se distanciou do homem e tornou-se indiferente à realidade existencial, como se vê em Platão, Aristóteles e Pitágoras. Na concepção bramânica, os homens nascem da própria anatomia humana de Brahma, determinando as castas de um sistema social impermeável. E em todas as religiões antigas, os homens prestavam homenagem aos deuses precisamente para obterem suas graças e providências na solução de problemas individuais ou sociais. Os deuses mitológicos chegavam a participar dos trabalhos e das guerras humanas, interferindo na vida íntima dos seus adoradores e até mesmo conquistando as suas mulheres belas pelas quais se apaixonavam. Pitágoras era considerado filho de Apolo e não de seu pai, Mnésicles. Revelando suas profundas raízes mitológicas, Yahvé
ordenou a saída do clã de Abraão, Isaque e Jacó da cidade de Ur, na Mesopotâmia, e conduziu-o ao Egito, para depois, através das guerras implacáveis do relato bíblico, levá-lo à conquista de Canaã. Os romanos obedeciam às ordens de Júpiter e sua corte, submetendo-se ainda aos manes, aos deuses familiares que interferiam em todas as suas atividades. As procissões piedosas das religiões cristãs têm sua origem nas procissões dos deuses lares de Roma, carregados em andores pelas ruas para que não se esquecessem de auxiliá-los em seus negócios, disputas e empreendimentos. Yahvé não faz mais do que seguir o exemplo condenável dos deuses anteriores, quando mexericava nas tendas do deserto a ponto de se tornar alcoviteiro, como ao defender o direito de Moisés de arranjar mais uma esposa além das que já possuía. Não é necessário gastarmos muito tempo e papel com essas questões que figuram amplamente na Bíblia e nas demais escrituras sagradas das religiões antigas. Basta-nos assinalá-las como um dado importante que revela o engano universal de considerar-se o providencialismo como originalidade absoluta judeu-cristã. O mesmo se dá com a ideia da criação do mundo a partir do nada. Na verdade, a Bíblia não explicita o fato suposto de que Deus criou um mundo do nada, sendo mesmo contraditória em seus livros no tocante a esse ato de magia. O conceito do nada, considerado por Kant, Immanuel Kant, como conceito vazio, desprovido de objeto, foi longamente debatido pelos filósofos gregos e adquiriu vários sentidos contrários à ideia específica do vazio absoluto. A ideia de que o nada e o não ser, aquilo que não é, exige a existência de um ser do não ser, que supriria o vazio, desfazendo-o no nada. A ciência atual, amparada pelas pesquisas da astronáutica, não encontrou o nada em parte alguma. Assim, a ideia do nada se torna absurda, filosófica e cientificamente. Coube a Fílon de Alexandria, filósofo judeu, dar a definição mais simples e clara do ato de criar. Deus criou o que não existia. Criar, nesse sentido, seria tirar do nada alguma coisa. Mas esse nada não era absoluto, pois sua relação com o Criador exige desde e da coisa, existe deste e da coisa que se designou como sendo nada em relação ao que foi criado. Por exemplo, o escultor tira uma estátua do nada, sem dispor de modelo ou ideia pré-concebida. Mas o nada, no caso, é apenas simbólico, pois ele a tirou da sua inspiração e do material de que se serviu. O próprio Fílon chama a Deus como criador de demiurgo que era para Platão. O próprio Fílon chama Deus como criador de demiurgo, que era para Platão o Deus subalterno a que Deus proporcionava a matéria para a criação de um mundo. É evidente que a ideia de criar do nada
não representa nenhuma originalidade específica dos judeus ou dos cristãos. Abganano diz mesmo que ela não consta da Bíblia. Essas questões precisam ser expostas para vermos que o problema da existência de Deus foi envolvido em muitas trapaças do pensamento, em consequência dos desvios místicos e das exigências dogmáticas. Para provar a existência de Deus, não se precisa de inventar originalidades inexistentes no pensamento judeu-cristão. A grande originalidade do cristianismo não foi a palavra nada, mas o sentido e a força de universalidade dada à palavra Pai por Jesus. Então, o grande marco estabelecido aqui por José Herculano Pires, a par da verificação anterior de todas essas distorções em relação à existência de Deus e essa relação dele como nada, como coisa inexistente, na realidade, quando ele apanha essa ideia de Fílon de Alexandria, do judeu Fílon de Alexandria, ele vai então nos dar o melhor caminho, o caminho mais sedimentado para que a gente compreenda essa situação, essa relação de Deus, do Criador com nada, usando essa ideia do escultor, né? O escultor tira a sua arte do nada, né? Uma pedra bruta que ele pega e vai trabalhar nela e criar a sua arte, a sua obra. E termina com essa imagem que me parece muito bonita e ao mesmo tempo coloca os nossos pés no chão e o nosso coração e mente nas alturas. A grande originalidade do cristianismo não foi a palavra nada, de onde se buscou tirar toda a vida para dar dimensão de Deus, né? Mas o sentido e a força de universalidade dada à palavra Pai por Jesus. É o grande marco, é o que deve nos situar. Por isso a importância tão grande do Novo Testamento, né? Platão, Plotino e os neoplatônicos foram mais precisos quando propuseram a tese de que Deus criou por emanação de si mesmo. Essa emanação podia ser do pensamento aglutinado à matéria dispersa para estruturá-la em átomos e mônadas. Como podia ser um processo de tipo ectoplásmico em que a própria matéria seria criada por Deus em si mesmo e expandida no pré-cosmos, o inefável de Pitágoras, para criar não apenas a Terra, mas o cosmos. De qualquer maneira, porém, não se poderia negar uma realidade anterior que se constituiria do espaço cósmico e da existência de Deus. E essa incógnita, não pode ser resolvida. Mas tínhamos de tratar de tudo isso, embora de forma sumária, para tentarmos uma solução do problema da ação de Deus. Esse problema está hoje mais próximo de nós graças ao conceito existencial de Deus. Remontando do efeito à causa, já vimos que não se pode negar a ação de uma inteligência imanente na realidade existencial. Ninguém admitirá que uma flor desabrocha sem motivo, que uma pedra cai sem causa. Da mesma maneira, não podemos admitir que um universo apareça tirado da cartola de um mágico. Não ficaria bem atribuirmos a Deus o papel de prestidigitador. Há, pois, uma causa. E disso
estão seguros a ciência, a filosofia e a religião. Ao menos nessa questão, elas estão de acordo. Já vimos que a ideia de Deus como acaso é contraditória, pois teríamos um acaso inteligente, que é a ideia de Deus como um homem gigantesco. Já vimos que a ideia de Deus como acaso é contraditória, pois teríamos um acaso inteligente. Que a ideia de Deus como um homem gigantesco é simplesmente grotesca. E que a ideia de Deus como o número 1 a desencadear a década é bela e poética, mas tão inviável como as anteriores. A única ideia admissível é a de uma consciência cósmica, que não sabemos como surgiu ou se sempre existiu, mas que responde pela estruturação da realidade com que nos defrontamos no mistério do infinito. Temos, pelo menos, a certeza do efeito, no qual nos integramos como uma parcela insignificante, mas pensante e inquiridora. Deus, pela sua transcendência, é o Criador, mas pela sua imanência, se integra na criação. Existente absoluto, está presente em todas as coisas e em todos os seres. No homem, a sua presença não está apenas na ação das leis naturais, mas também e principalmente na consciência humana, que implica toda a sua estrutura ôntica, todo o seu ser. Foi o que Jesus explicou aos judeus quando disse: não está nas vossas escrituras que vós sois deuses? Porque toda a criatura humana é um Deus em potência. O corpo material está para o homem como o universo está para Deus. O homem cria o seu próprio corpo, e isso não só através das leis genéticas, mas também pela sua mente. Na parapsicologia, define-se a ação da mente sobre o corpo como fenômeno psicapa, de ação da mente sobre a matéria. Cada embrião humano traz em si mesmo o plano de seu corpo, como a semente de uma planta traz o plano da árvore em seu interior. Mas, se no vegetal e no animal esse plano se desenvolve por si mesmo, através das leis naturais, no homem, o problema é muito complexo e o espírito colabora no desenvolvimento do plano. A mente, que não é física, atua sobre a formação do corpo de acordo com o esquema a desenvolver. A integração espírito-corpo se processa através de todo o período de gestação. A mente age como sonâmbula. Sua ação é praticamente catalítica, mais de presença do que propriamente de ação. Ela sabe o que será o seu corpo e o estrutura lentamente, sem pressa, na medida do tempo que lhe é concedido. As leis do espírito controlam essa atividade sonambúlica. Duas linhas de hereditariedade estão presentes no embrião: a hereditariedade genética e
a hereditariedade psíquica. Então, nós vamos, a cada passo desse estudo, dessa leitura, percebendo que beleza, constatando, confirmando essa engenhosa obra de criação do ser, em a qual nós, espíritos reencarnantes, não somos meros apreciadores, meros assistentes, somos partícipes. E olha que valor tem, como isso esclarece no nosso entendimento o nosso intelecto, a nossa mente e o nosso coração, quando ele nos aponta essa realidade, essa verdade. Duas linhas de hereditariedade estão sempre, ou melhor, estão presentes no embrião. A hereditariedade genética e a hereditariedade psíquica. Lembremos-nos, o homem é herdeiro de si mesmo. A primeira, que é a hereditariedade genética, vem dos genes paterno e materno. A segunda vem do próprio espírito, do ser espiritual que se reencarna, das suas experiências, acertos e erros do passado. A facticidade nasce como a criança, não lhe é dada arbitrariamente, nem ao sabor das influências do meio. No seu desenvolvimento embrionário, a criança já estava enquadrada nas condições mesológicas, ou seja, ambientais daquela vivência, que iria encontrar. Tudo havia sido previsto e determinado. Essa ação de Deus, através das inteligências que o servem, essa ação de Deus, através das inteligências que o servem. E a presença de Deus se faz sentir na estrutura consciencial da criança. Os princípios fundamentais da consciência, os vetores da atividade psíquica abrangendo todas as instâncias do psiquismo, ali já se encontram, amadurecendo para a manifestação nas condições biofisiológicas das primeiras idades. Por isso, diz Kardec, a criança nasce com a roupagem da inocência. Por trás dessa roupagem, encontra-se a personalidade adulta que irá definindo, aos poucos, no ritmo do desenvolvimento orgânico. A teoria materialista da tábula rasa dos empiristas ingleses, que considera a mente infantil como uma página em branco, já foi superada pelas pesquisas psicológicas atuais. As pesquisas hipnóticas de regressão da memória, quando levadas além dos limites da vida intrauterina e do berço, revelam a ancestralidade do espírito reencarnante. Foi o que mostraram as pesquisas de Albert de Rochas, em Paris, nos fins do século passado, no nosso caso já retrasado, já que nós estamos já no século XXI, e o que hoje revelam as experiências do mesmo tipo do professor Vladimir Raikov, em Moscou, ainda aí também ligado ao século XX. Não obstante os disfarces exigidos pelo figurino político-ideológico. Então, repetimos, foi o que mostraram as pesquisas de Albert de Rochas em Paris nos fins do século passado e o que hoje revelam as experiências do mesmo tipo do professor Vladimir Raikov em Moscou, não obstante os disfarces exigidos pelo figurino político e ideológico, porque ele estava na cortina de ferro, né? Então não se falava com muita clareza disso. O fenômeno é o mesmo, os métodos são os mesmos. Muito além das instâncias psicanalíticas de Freud,
Kardec revelou, quando Freud tinha apenas 1 ano de idade, que no inconsciente do médico vienense havia um profundo acervo do passado desconhecido. Esse quadro esquemático, baseado em dados atuais das pesquisas psicológicas e parapsicológicas, Jung, Ehrenwald, Montessori, Kirchensteiner, René Hubert, Frederick Myers e outros, nos introduz no problema da ação de Deus no homem. As consciências humanas são reproduções microscópicas da consciência suprema e funcionam no homem como bússola e tribunal. Vamos ver, principalmente nesse trecho, que coisas bonitas, que definições claras e que nos situam com muita propriedade para olhar para o nosso avanço, para entender a nossa posição de espíritos reencarnantes, reencarnados, em que e em porquê, de que maneira isso vigora ou revigora, pode vir a revigorar no nosso entendimento, o nosso desejo de avanço. As consciências humanas são reproduções microscópicas da consciência suprema e funcionam no homem como bússola e tribunal. A bússola indica os rumos a seguir na existência. O tribunal alerta, corrige os desvios ou adverte o ser a respeito, julga-o aqui mesmo na Terra e, quando necessário, também após a morte, condena-o ou concede-lhe as recompensas merecidas. Interessante, né? No seu livro O Céu e o Inferno, Kardec oferece um quadro grandioso das punições e recompensas da consciência com exemplos colhidos ao vivo em suas pesquisas. O Attlee Carrington, da Universidade de Cambridge, Inglaterra, em suas pesquisas parapsicológicas, fez verificações semelhantes em nossos dias e provou que a mente humana não desaparece na morte. Não se trata, pois, de hipóteses, de teorias audaciosas ou de suposições místicas, muito menos de afirmações teológicas. Trata-se de fatos resultantes de investigações científicas suscetíveis de tantas repetições quantas forem necessárias à sua verificação. O homem é o seu próprio juiz no aquém e no além. Ninguém lhe pede contas do que fez, mas ele mesmo se defronta com a imagem do que foi e do que é. Essa a infalibilidade da justiça divina. O tribunal de Deus está instalado nas consciências de cada um de nós e funciona com a regularidade absoluta das leis naturais. Não somos julgados por nenhum tribunal sobrenatural, mas pela nossa própria consciência. Daí a fatuidade dos julgamentos religiosos, das indulgências e sacramentos. Deus, o existente, partilha conosco as provas existenciais. E é dentro de nós, em nossa consciência, em nosso íntimo, sem que tenhamos a mínima possibilidade de fuga ou desculpas mentirosas, que somos julgados. Mas a justiça de Deus, se é rigorosamente precisa, é também revestida de misericórdia. As atenuantes justas são levadas em conta e as oportunidades de regeneração
e reparação dos erros e crimes jamais nos serão negadas. Deus não nos castiga ou reprova. Entrega-nos a nós mesmos, sob a garantia infalível do tribunal consciencial. Deus não nos criou para a perdição, mas para o desenvolvimento das nossas possibilidades divinas. O simbólico pagamento das dívidas do passado não é mais do que a reparação necessária dos nossos erros, por mais graves que sejam, para que possamos continuar na administração da nossa herança divina. Então, queridos companheiros, queridas companheiras, aqui do Momento Redenção, eu sugiro o livro Concepção Existencial de Deus, de José Herculano Pires, da editora Paideia. Esta edição de que faço uso é a primeira edição de 1981. Difícil, de repente, encontrar esses livros, mas há um trabalho, há um site com as obras de Herculano, dirigido, coordenado pela filha dele. Então, assistam com calma esse trabalho, essa exposição sobre esse tema, reouçam, reassistam, revejam e reflitamos com a doutrina, porque Herculano Pires é absolutamente doutrinário. Então nós estamos falando de doutrina espírita através de um de seus mais brilhantes trabalhadores, expositores, pesquisadores, defensores, numa postura que sempre teve muito clara diante de todos, com relação às verdades trazidas à luz por essa doutrina maravilhosa que nós abraçamos como proposição para a nossa vida. Mas soma-se a isso a vasta cultura geral de Herculano Pires e as conexões que ele vai fazendo para a nossa melhor compreensão, porque a doutrina dos espíritos ela tem essa beleza e ela tem essa riqueza à medida em que nós podemos olhar o panorama cultural da humanidade para encontrar esses caminhos que ela não surgiu do nada. Ela vem num crescente da evolução do próprio homem, do progresso do próprio homem, para restaurá-lo, para auxiliar a que ele restaure a sua conexão divina em níveis naturais de serenidade, de um Deus que é Pai, que é parceiro, que é vivente, que vive com a gente no mundo e na vida que ele criou, que ele gerou. Então é importante isso, a beça. Agradecemos a Jesus, agradecemos a atenção de todos vocês, desejando muita paz, muita luz nos corações e mentes de todos nós. E não percamos de vista, essa doutrina é um farol que tende a nos iluminar a caminhada. Graças a Deus, muita paz.